Olá, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade no estudo das orações subordinadas adverbiais, quem quiser nos acompanhar, pegue seu caderno 3, coloque no módulo, no capítulo 26 e nos acompanhe no restante das classificações das orações subordinadas adverbiais, certo? Na aula passada, nós vimos até a classificação 3, então nós continuaremos com essa classificação aqui, a classificação 4, que vai trabalhar a condicional. Funciona como adjunto adverbial de condição e as principais conjunções que apresentam durante as frases são se, a menos que, desde que, caso, contanto que. Também pode ser iniciada pela preposição a, estando o verbo no infinitivo. Então, atentem-se aí para esse pequeno detalhe, tá? Vamos observar de que forma esses exemplos se comportarão diante de todo esse estudo. Você terá um futuro brilhante desde que se esforce. Então, vocês observam que existe uma condição. Ele só vai ter um futuro brilhante se ele realmente se esforçar. Então, observem que dentro da estrutura oracional existe uma ideia de condição, só vai acontecer isso se eu fizer isso. Se eu não fizer, não vai acontecer, tá? Então, realmente sempre trabalhando, sempre mostrando de que forma isso acontece. E não se perdeu a questão da oração subordinada e da oração principal, tá? Contanto que se esforce, conquistará aquela garota. Opa, agora eu modifiquei. Estava aqui atrás, eu coloquei a conjunção na frente, o conectivo na frente. Eu posso. O importante é que eu utilize todas as estruturações da oração subordinada adverbial, tá bom? Então, ele só vai conquistar a garota caso ele se esforce. Novamente o mesmo raciocínio da outra. Só modifiquei o conector. Todos esses conectores aqui possuem, tá, o mesmo sentido, o mesmo efeito. Agora, por vezes, há conectores que não vão ficar tão, vamos dizer assim, conectados com a frase. Então, você precisa, como um bom candidato, um bom estudante e, claro, um bom aluno, verificar qual é o conector que fica melhor dentro daquele contexto. A continuar agindo dessa maneira, tudo se dificultará. Ele colocou aqui no final, ó, também pode ser iniciada pela preposição a, está aqui, estando o verbo no infinitivo. E aí cabe vocês lembrarem das formas nominais. Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivos são verbos terminados em ar, ir. Neste caso aqui, esse verbo pertence à primeira conjugação porque terminou em ar. Então, ele deu o fluxo da regrinha e tudo isso aqui é uma oração subordinada adverbial, condicional, tá? Passando para o quinta classificação, conformativa. Funciona como adjunto adverbial de conformidade, ou seja, tudo saiu conforme eu planejei, tudo saiu perfeitamente. Quais são as principais conjunções? Como, conforme, segundo. Vamos ver de que forma isso se dá dentro dos exemplos. Pintamos sua casa conforme havia pedido. Opa, conforme, ou seja, igual você pediu. Como combinamos ontem, eis os documentos. Opa, ó, conforme combinamos, entregou os documentos. Então, verifiquem que a conformativa ela é muito tranquila, ela é muito simples de ser identificada, até porque nós temos poucos conectores, poucas conjunções que vão fazer toda a estruturação desse tipo aqui de oração, tá certo? Então, verifiquem quais utilizam. Professor, e o segundo, como é que eu vou fazer? Eu posso dizer, segundo Paulo Freire, colocar na minha redação. Segundo Paulo Freire, a cultura de paz, no livro Pedagogia do Oprimido. Opa, eu fiz uma
alusão filosófica na minha redação. Então eu posso utilizar o termo segundo, porque eu não me comprometo, eu coloco a minha visão, mas eu pego ali um encaixe de Paulo Freire. Professor, pode ser só Paulo Freire? Não, pode ser qualquer outro estudioso. Sócrates, tá? Pode ser um período que aconteceu histórico. Então, isso vai depender de como você está traçando aí, escrever, construir o seu texto, seu parágrafo ou aquela resposta para a questão de gramática, tá bom? E aqui nós temos a consecutiva, funciona como adjunta adverbial de consequência. Toda vez que se falar em consecutiva, está conectada à consequência, é iniciada pela conjunção subordinativa consecutiva que, na oração principal, normalmente surge um advérbio de intensidade, como por exemplo, tal, tanto, tamanho, tão, que. E aí vocês vão observar se existe esses conectores aqui na frente do que, ó. Tão, que, tanto, que, tamanho, que. Exemplo, ele fala tão alto que não precisa do microfone, tá? Existem pessoas que realmente falam muito alto. E aí, tão e o que sendo utilizado. Ou seja, isso realmente é uma caracterização de como eu irei encontrar esse tipo aqui de classificação. Ele é de tamanha capacidade que a todos encanta. Tamanha que, conforme foi descrito aqui nas conjunções, nos conectores para vocês, tá bom? E aí observem de que forma ele se estrutura para que você encontre facilmente uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá bom? Partindo para a última classificação, aliás, uma das últimas classificações, a penúltima, classificação temporal, funciona como adjunta adverbial de tempo. É iniciada por uma conjunção subordinativa temporal ou por uma locução conjuntiva subordinativa temporal. Nossa, professor, olha a quantidade de nomes. A gramática elencou vários nomes, então nós precisamos estar atentos a essas nomenclaturas. São elas quando, enquanto, sempre que, assim que, desde que, logo que, mal. Também pode ser iniciada por ao, estando o verbo no infinitivo. Opa, outra observação importante. Exemplos. Fico triste sempre que os alunos chegam atrasados. Então, temporal, sempre que. Pegando todo o fluxo da oração, nós percebemos que se trata de tempo, tá? Por isso, oração subordinada adverbial temporal. Ao terminar essa discussão, sairemos daqui. Ideia de tempo, conforme ele colocou aqui para nós na descrição, tá? É uma descrição importante, porque muitos exemplos vão estar pautados dessa maneira aqui, para que confundam o aluno na hora de classificar. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial temporal, tá bom? E aqui na 8, nós temos a final, funciona como adjunta adverbial de finalidade, é iniciada por uma conjunção subordinativa final ou por uma locução conjuntiva subordinativa final. São elas: a fim de que, para que, por que. Também pode ser iniciada pela preposição para, estando o verbo no infinitivo. Gente, no slide anterior eu falei para vocês que a anterior, que era a 7, seria a penúltima, mas não, é a antepenúltima. Essa aqui é a penúltima, tá bom? Exemplos. Aqui estamos para estudar. Opa, qual é a finalidade de estar aqui? Estudar. Exemplo 2. Eu vim para que todos tenham vida. Uma frase bíblica, tá? E aí, qual é a finalidade de vir? Para que todos tenham vida, tá bom? Agora sim, nós partiremos para a última classificação, que são as orações subordinadas adverbiais proporcionais. Funciona como adjunta adverbial de proporção, é iniciada por uma locução conjuntiva subordinativa proporcional. São elas: a proporção que, a medida que, tanto mais. Exemplo: à medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. Isso é verdade. Mas como foi que eu iniciei a minha estrutura oracional? Eu iniciei com a conjunção, com o conector.
Então eu sempre vou mostrar essa proporcionalidade entre um item e entre outro. Aqui ele mostrou, o tempo passa e mais experientes ficamos, mostrando essa questão da proporcionalidade, tá bom? Eis as orações subordinadas adverbiais. Viram como é fácil? Acharam fácil? Anotem as dúvidas para a nossa live, tá bom? Agora é só realizar as atividades e revisar em casa. Caso tenham alguma dúvida, tragam essas dúvidas para a nossa live, tá? Já estudamos todas as orações subordinadas, as adjetivas, as substantivas e, por último, as adverbiais. Bom estudo a todos, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.